A graça e a paz de Cristo. Hoje é dia 7 de maio. Nós estamos nesse mês fazendo a leitura de Provérbios sobre a ótica do trabalho. Então estamos gravando essa série que se chama Provérbios e Trabalho. E para Provérbios, capítulo 7, nós vamos trabalhar com esse tema: o perigo das distrações no caminho. Como não perder o rumo do seu projeto de vida. No bloco 1, nós vamos ler dos versos 1 ao 5 e nós vamos ver aqui o antídoto, a intimidade com os princípios. Então, para não perder o caminho da vida, o rumo, a direção, o antídoto é ter intimidade com os princípios. A visão teológica é que Salomão, que é o autor de Provérbios, ele pede para guardar os mandamentos como a menina dos olhos e chamá-los de parentes. Nós vamos ver na leitura dos versos 1 a 5 que Salomão diz: guarde os mandamentos como a menina dos seus olhos e chame a sabedoria de sua irmã e diga para a prudência, que é a sua parenta. Aplicação prática. No trabalho, seus valores éticos não podem ser visitantes. Eles precisam ser seus melhores amigos. A sua integridade. O que é integridade? É ser inteiro, é ser completo. Então, a sua integridade, você deve ser inteiramente ligado aos valores éticos. A sua integridade deve ser tão íntima que você detecta qualquer desvio de longe. Um insight aqui, ou seja, uma ideia importante. A sabedoria é a lente que permite enxergar a armadilha antes de cair nela. Vamos então ler Provérbios 7, dos versos 1 ao 5, que fala sobre a intimidade com os princípios. Nós vamos ler aqui Provérbios 7 na versão da Almeida, Revista e Corrigida. Verso 1: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. 2. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. 3. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. 4. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta. 5. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com as suas palavras. Então aqui nós vemos que o antídoto para se proteger dos perigos, do perigo das distrações no caminho, é você guardar as palavras de Deus, esconder com você no coração. O verso 2: guarda os meus mandamentos e vive. Ou seja, guarde os mandamentos e viva livre de todo mal. Quando você guarda os mandamentos, você vive protegido, livre de todo mal. E guarda a minha lei como a menina dos teus olhos, que você possa sempre ver os mandamentos, a lei de Deus à sua frente. Quando o verso 3 diz assim: ata-os aos teus dedos, ele está dizendo assim: tudo o que você fizer, dedos, fala a respeito das nossas mãos. Dedos fala a respeito do detalhe das nossas mãos. Dedos fala a respeito dos mínimos detalhes daquilo que nós vamos fazer. Tudo o que você for fazer. As mãos falam das nossas obras. Os dedos trazem a coordenação motora, aquilo que nós podemos pegar. Então, tudo detalhadamente o que você for fazer, sempre leve em consideração os mandamentos.
Não desvie nada de imposto, não retenha nada que não seja seu, não pegue nem uma caneta, nem uma borracha, nem um pedaço de papel, absolutamente nada que não seja seu. Seja detalhista em ser ético, justo, verdadeiro, correto. Ata os mandamentos aos teus dedos. Não olhe para o marido da vizinha, nem para a mulher do vizinho. Não se entregue em momento nenhum a nada que seja errado. Nem abra a boca para fazer uma fofoca a respeito de alguém. Quando se sentir tentado, quando sentir uma coceira na língua, pense: o que eu ganho com isso? Vou trazer uma palavra de fofoca, vou fazer um comentário a respeito de alguém e eu não vou ganhar nada com isso. Ata-os aos teus dedos, e se for para ganhar alguma coisa, seja uma promoção no trabalho, seja para conseguir a sociedade com alguém por meio de uma palavra mentirosa, não vale a pena. A mentira, ela não prevalece. Ela logo cai e você vai construir sob um fundamento arenoso, que não vai ter sustentação, que depois vai ruir. Então, ata os mandamentos aos teus dedos, ou seja, nas suas obras, detalhadamente no que você fizer. Nunca deixe que o que é errado esteja na sua vida. Seja naquilo que você olha, veja o que você assiste. Por que assistir influência de pessoas que falam de coisas que não agradam a Deus? Veja o que você diz, veja onde você vai, veja em que rodas de conversa você entra. Tudo isso fala sobre as nossas obras. Quando o verso 3 diz assim: ata-os aos teus dedos, ele está dizendo: nos mínimos detalhes, guarde os mandamentos. Escreve-os na tábua do teu coração. Ele está dizendo: guarde isso com você. Daí o verso 4: dize a sabedoria, tu és a minha irmã. E a prudência chama tua parenta. Que de um lado você possa ter a sabedoria como a sua irmã, e do outro lado a prudência como parenta, andando do lado da sabedoria e da prudência, desviando da conversa torta, desviando do passo errado, desviando do caminho torto. Aí o verso 5: para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. A distração, o perigo da distração no trabalho pode ser a colega de trabalho que é casada, a pessoa que aparece, a cliente que aparece na empresa que é casada, pode ser a estranha que vem e lisonjeia com as suas palavras, que faz um elogio. O texto fala da mulher alheia, da estranha, mas pode ser o homem alheio, pode ser o estranho que elogia com as suas palavras. Então, no trabalho, nas relações do trabalho, é necessário ficar atento e atenta e não se deixar levar pela colega, pelo cliente, pela cliente, pelo fornecedor, pela pessoa que de repente aparece ali, que já tem compromisso ou que é um estranho, uma estranha que vem e elogia, mas não tem nada a ver com a sua vida. Agora vamos para o bloco 2, vamos ler os versos 6 ao 13. O perfil do alvo, o profissional desatento. Então, qual é o perfil do alvo? Do alvo da pessoa imoral. É aquele profissional que é desatento. Você tem sido atento ou tem sido desatento? A visão teológica aqui. O texto observa pela janela um jovem que passa perto da esquina da sedução,
ao entardecer. Então nós vamos ler aqui os versos 6 ao 13, falam que um jovem estava caminhando e ele estava passando perto de uma esquina, e ali na esquina ele recebeu uma proposta, a proposta que veio para seduzi-lo no entardecer. Aplicação prática: o perigo raramente começa no erro, ele começa na proximidade. É o profissional que fica rondando ambientes tóxicos, parcerias duvidosas ou conversas inadequadas sob o pretexto de networking ou curiosidade. Então, aquele profissional que fala, eu só estava conversando com ela, só estava conversando com ele, era só para estabelecer um relacionamento, um contato, para eu tirar alguma coisa dessa pessoa, aprender alguma coisa. Existe um alerta aqui: estar no lugar errado, na hora errada, por falta de foco no trabalho. Fique alerta aos lugares em que você vai. Vamos ler aqui os versos 6 ao 13. Verso 6: Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, 7, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo. Quem é esse simples aqui no verso 7? Alguém que não tem atenção, que segue a vida sem prestar atenção ao seu redor. Ele não está atento, ele é simples. Vi entre os simples e descobri entre os jovens um jovem falto de juízo. 8. Que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. 9. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. 10. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. 11. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés. 12. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. 13. Aproximou-se dele e o beijou e esforçou o seu rosto e disse-lhe. Então nós vemos aqui, dos versículos 6 ao versículo 13, que esse jovem estava desatento. Ele estava passando na esquina perto da sua casa e ele foi abordado por essa mulher que no crepúsculo veio com enfeites de prostituta, com astuto coração. Significa que ela já tinha a intenção de derrubá-lo, Ela era alvoroçadora e contenciosa. Não paravam em casa os seus pés. Ela estava o tempo todo nas ruas espreitando, procurando alguém, alguma vítima. E ela se aproximou dele. Ele permitiu que essa mulher se aproximasse dele. Ele poderia ter feito um sinal, um gesto com a sua mão, dizendo: não, não se aproxime. Ele poderia ter apressado o passo, mas ele ficou ali. Permitiu que ela se aproximasse dele. Deixou que ela o beijasse. Deixou que ela pegasse a mão dela e esforçasse o rosto dele e tocasse nele. Ele não parou aquela proposta. Então ele estava desatento. E é dessa forma que acontece dentro do trabalho. Aquela pessoa que está com malícia, querendo derrubar um colega, uma colega, que está buscando a sua promoção, que está querendo prejudicar o negócio do outro, ele vem com propostas tentadoras. É necessário estar atento e passar por cima dessa distração. A distração muitas vezes vem por meio de uma mulher que traz uma proposta para arruinar a reputação
de uma pessoa. Vem às vezes por meio de um homem também, para arruinar a reputação de alguém que está subindo, que está galgando as suas posições dentro da empresa. É necessário estar atento, atenta sobre essas armadilhas, sobre essas propostas. Então aqui o rei Salomão fala que ele estava olhando na janela da casa dele e ele viu essa cena. Um jovem simples, desatento. E aquela mulher certamente vivia nas vizinhanças do rei Salomão, porque ele fala que ele sempre via ela, ora nas ruas, ora nas praças. E essa ideia de estar ora nas ruas, ora nas praças, significa que a armadilha, a cilada, ronda você em todo lugar. Esse jovem estava indo para a sua casa. Você pode estar na sua rota, no seu caminho, mas a tentação, a sedução, a proposta para derrubar você vem de todo canto, vem de todo lado. E é você que tem que ter um perfil de atenção, um perfil de alerta, para não deixar que a pessoa imoral, a proposta incorreta chegue até você. Aqui fala a respeito da mulher, mas essa mulher pode ser a proposta de sonegação, a proposta de venda de um produto sem a qualidade necessária, sem atender aos critérios da lei em relação à distribuição daquele produto, sem prestar um serviço perfeito. Então, é a proposta, a sedução. Podemos diminuir a qualidade do serviço, diminuir alguns itens do nosso produto para aumentar o nosso lucro. Isso pode ser a razão, a proposta que pode prender aquele profissional que está desatento, que não está prestando atenção em relação às suas relações dentro do trabalho, dentro do seu negócio. Agora vamos para o bloco 3. Nós vamos ler os versos 14 até o 23. Nesses versos que nós vamos ler, o tema é a sedução do parece, mas não é. Então, a visão teológica é a seguinte: a mulher sedutora, ela usa uma cama preparada com linho do Egito, perfumes e uma linguagem religiosa. Verso 14, nós vamos ver que essa mulher vai falar com o jovem dizendo assim: eu já paguei os meus votos. Em outras palavras, eu estou correta, fazendo tudo de maneira certa, não tem nada errado nessa conversa que nós estamos tendo. Então, a visão teológica, a mulher sedutora, ela usa uma cama preparada com linho do Egito. Existe uma aparência bonita, existem perfumes, parece que cheira bem. E uma linguagem religiosa, parece que tem ligação com Deus. Aplicação prática: no mercado, as maiores roubadas não parecem roubadas de início. Elas vêm com roupas de gala, apresentações de slides perfeitas, promessas de lucro fácil e uma linguagem que massageia o ego. A metáfora da marcenaria, comparando com a marcenaria, é como uma madeira que parece nobre por fora, só que ela está cheia de verniz, mas ela está podre e cheia de cupim por dentro. Se você não testar o cerne, não testar o que está dentro, será enganado pela aparência. Então, a sedução do parece, mas não é. Vamos ler os versos 14 ao 23. Então, aqui a partir do verso 14 é o que a mulher sedutora fala para o jovem. Veja o que ela diz:
Verso 14. Sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Em outras palavras, eu fui na igreja, eu devolvi o dízimo, eu paguei as ofertas, eu fiz um voto com Deus. Veja, ela era sedutora, estava com roupas de prostituta, mas a boca, a linguagem dela, era de eu estou com Deus. É preciso não se enganar com pessoas que vão à igreja, que mostram pelo seu comportamento que não estão com Deus, mas que as palavras querem enganar. Você não pode se deixar levar só pelo que a pessoa diz. Você deve prestar atenção no porte da pessoa. Verso 15. Por isso eu saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Veja que ela fala, eu vim buscar diligentemente. Ela ficou escolhendo a sua vítima, em quem ela haveria de derrubar. Quem ela queria derrubar? Vim buscar diligentemente a tua face e te achei. 16. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. 17. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. 18. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores. 19. Porque o marido não está em casa. Foi fazer uma jornada ao longe. 20. Um saquitel de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado voltará a casa. 21. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. 22. E ele segue-a logo como boi que vai ao matadouro e como louco ao castigo das prisões. 23. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Vemos aqui que ela fez essa proposta dizendo: não tem perigo nenhum, meu marido não está em casa. A pessoa que propõe: não tem perigo nenhum, a Receita Federal não vai descobrir essa sonegação fiscal. Não tem problema nenhum, o Ministério do Trabalho nunca vai descobrir que você usou esses trabalhadores e não pagou os direitos trabalhistas. Então existe aqui a proposta sedutora: vai ser bom para mim, vai ser bom para você, ninguém está vendo e Deus vai perdoar. É aquela pessoa que diz assim: Deus entende, afinal de contas, existe tanta corrupção no governo que se você sonegar, se você não pagar um direito, ninguém nem vai ver. O nosso país é assim mesmo. Todo mundo dá um jeitinho. Vamos dar também o nosso jeitinho. O que importa é você fazer aquilo que é bom para você. Então aqui, quando ela fala o marido não está em casa, ela está dizendo ninguém vai descobrir. Então aqui existe esse perigo aqui. Voltando aqui nessa tela do slide, aqui no bloco 3, é a sedução do parece, mas não é. Parece que a pessoa tem alguma relação com Deus. Às vezes a pessoa até frequenta a igreja. A pessoa frequenta a igreja, fala de Deus, mas propõe sonegação, propõe o jeitinho para fazer um negócio, um jeitinho para tudo. Então a pessoa se envolve em relacionamentos que não deveria se envolver. O texto aqui de Provérbios 7 fala dessa mulher sedutora, dessa mulher que é casada, dessa mulher que se veste com vestes de prostituta, que procura um jovem diligentemente e que seduz ele para que ele desvie do caminho, para que ele se distraia
Ele estava indo para casa, no caminho certo. Ela vem e traz uma distração para desviá-lo do caminho certo. E ele acaba caindo, porque ele estava desatento, ele estava distraído. E agora vamos para o desfecho, bloco 4, versos 24 ao 27. O desfecho é o boi no abatedouro. O menino, o jovem, acaba cedendo. Ele vai para o abate. A visão teológica aqui é que o jovem segue a sedução como o boi que vai ao matadouro e como a ave que se apressa para o laço sem saber que isto lhe custará a vida. Aplicação prática: a perda de foco e a cedência a distrações, sejam elas morais, vícios ou atalhos desonestos, tem um custo final: a morte na carreira, a falência do negócio e a ruína da reputação. Então, lendo mais uma vez aqui a aplicação prática, a perda de foco, quando você desvia o seu olhar de Deus, dos mandamentos, do que está correto, e quando você cede às distrações, sejam morais, seja a questão de se envolver com uma pessoa casada, sejam vícios ou atalhos desonestos, como não pagar direitos trabalhistas, falsificar as informações na nota fiscal, retirar todos os elementos para a fabricação de um produto, diminuir a qualidade do serviço, sejam elas morais, vícios ou atalhos desonestos, têm um custo final: a morte da carreira, a falência do negócio e a ruína da reputação. Vamos ler os versos 24 ao 27. Verso 24. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. 25. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas. Ele está falando aqui: não se desvie para os caminhos dessa mulher sedutora. Não vá na proposta que ela fez. Parece que é bom, só que parece, mas não é. Então não se desvie para os seus caminhos o teu coração e não andes perdido nas suas veredas. Não seja perdido. 26. Porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Então ele está dizendo: muitos caem na proposta, muitos caem na sedução. Agora o 27. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Portanto, esteja atento com relação aos seus caminhos. Concluindo aqui, nós vimos hoje o perigo das distrações no caminho. Provérbios capítulo 7. Nós lemos no bloco 1 sobre os valores. Nós devemos guardar os valores, os mandamentos, como a menina dos olhos. A menina dos olhos do profissional, dos versos 1 ao 5, devem ser a sabedoria e a prudência. Sempre ter como a menina dos seus olhos a sabedoria e a prudência. No bloco 2, nós vimos o risco da proximidade com o erro, os versos 6 ao 13. O jovem ali estava desatento. Ele estava indo para a casa dele, mas ele passou por uma esquina ao entardecer. Ele não prestou atenção. Em um momento ele se distraiu. Fique atento em relação a onde você vai, com quem você conversa, com quem você aceita ficar perto de você. Uma pessoa mal intencionada pode trazer uma proposta errada para você. Escolha os amigos, as pessoas com quem você deixa chegarem perto de você. Fique atento com relação a isso. Bloco 3, nós lemos sobre a armadilha da aparência, o linho do Egito. É aquilo que seduz, parece, mas não é. Nós lemos os versos 14 ao 23.
A mulher ali disse: Eu paguei os meus votos com Deus. A minha cama está com linho fino do Egito. Está tudo perfumado. Meu marido não está em casa. Ninguém vai descobrir. Então, fuja da armadilha da aparência. A pessoa diz: Não tem problema nenhum. Você sonega, você não paga isso aqui, omite aquela nota, ninguém vai descobrir. E o bloco 4. Quem cai, no caso do jovem, como nós lemos, ele caiu, existe um custo final da perda de foco. Ele cai como boi que vai para o abatedouro. Versos 24 ao 27. Aquele que aceita cair com uma mulher casada, com um homem casado, passa por uma experiência que prende o coração, que prende os sentimentos, que faz a pessoa depois pensar que fazer as coisas erradas é algo normal. O perigo de a pessoa entrar como boi no matadouro é que a pessoa passa a pensar que o que é errado é certo. E a pessoa passa a normalizar. É normal. Naturalizar. É natural fazer isso. Todo mundo faz, eu também posso fazer. E isso gera um custo final. A morte espiritual e também a morte da reputação, do bom nome e a destruição da carreira profissional de uma pessoa. Tudo por falta de atenção em relação aos sócios, às propostas sedutoras e às vezes pode ser o envolvimento com pessoas com quem não se deveria envolver. Pessoas casadas, comprometidas, dentro do negócio, dentro das sociedades, relacionamento às vezes com clientes, que são relacionamentos que não devem existir para aquele que quer caminhar por um caminho certo, que sem nenhum perigo. Siga no caminho de Deus, Deus ilumine sempre o seu caminho, o seu foco e que você escape do perigo das distrações.